Deixa eu dar aqui. Peço para os alunos não ficarem passando os slides para frente, porque senão eu tenho problema depois, tá? Na hora de explicando para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo alguma coisa na tela ou não? Eu não, professora. Não? Para mim tá aparecendo o slide. Tá aparecendo? Tá. Os alunos que não estiverem aparecendo, renova aí, dá uma atualizada aí no aplicativo. Eu espero um pouquinho, porque para mim aparece que está sendo compartilhado, por isso que eu perguntei. Senão eu tento tirar e colocar de novo. Apareceu, professora. Ótimo. É que no caso é minha conexão mesmo, hoje não tá legal. Entendi, mas entendi que a minha também tá muito ruim, né? Porque a rede, a Band, a rede do Brasil é muito boa, né? Eles cobram caro, mas qualidade é péssima, né? É bem isso. Bom, vamos lá. A aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de aminoácidos e proteínas. É um assunto que vocês vão falar, ufa, finalmente, muito mais fácil do que aquilo que ela estava falando, aquela loucura toda, né? Deixa eu te falar, eu esqueci, eu não mandei a lista para vocês ainda de pH, né? Eu lembrei do pessoal de química, eu acho que esqueci de vocês. Porque eu fiquei sem computador, gente. Até a aula passada foi extremamente rápida, porque meu computador estava quebrado. Veio o técnico aqui, ele só mexeu para eu conseguir dar aula. Tanto que quando acabou a aula, meu computador apagou. E eu só consegui pegar ele de novo na terça-feira. E eu devo ter esquecido de mandar a lista para vocês, que eu lembro que eu mandei pro pessoal da biomedicina, mas eu acho que eu esqueci de mandar para vocês. Mas eu mando essa semana, tá? A lista de pH. Acho que até domingo eu tô mandando. Agora que o computador arrumou, eu consigo mandar isso para vocês. Me desculpa, lembrei só agora falando com vocês, tá? Essa aula, pessoal, de aminoácidos e proteínas, embora seja mais a área que vocês curtem, tanto o pessoal da biomedicina como o pessoal da educação física, ela é uma matéria, que não é biomedicina, é nutrição. Eu cismo que é biomedicina, desculpa, é da nutrição. Então, o pessoal da nutrição, como o pessoal da educação física curta mais, algumas horas eu vou ter que mencionar um pouquinho de química e vocês vão lembrar um pouquinho o porquê, tá bom? Bom, então, primeiro um pouquinho de história sobre, né, as proteínas e os aminoácidos, tá? Entre os objetos de estudo dos cientistas do século XIX estava o albúmen, né? Que é a clara de ovo, tá? E na hora que eles avaliaram o albúmen, eles descobriram que tinha átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Por isso, pessoal, que quando o ovo ele apodrece, ele fica com um cheiro horrível. Aquele cheiro horrível nada mais é que a presença de enxofre, tá? Como constituinte do albúmen. Tanto que as pessoas falam, ai, que cheiro de ovo podre. Não é isso que vocês falam? É verdade, professora. Esse cheiro de ovo podre é devido à presença do enxofre, tá bom? O que eles perceberam? Que o albúmen tinha uma estranha propriedade de coagular ao ser submetido ao aquecimento. O que é isso que eles perceberam mais tarde? Que por albúmen ser uma proteína, a proteína ela é extremamente sensível à variação de alguns fatores que fazem com que ele coagule. E essa coagulação está relacionada com a geometria das proteínas, tá? Que é a estrutura que a gente fala, primária, secundária, terciária, quaternária das proteínas, tá? Então, algumas modificações como temperatura, pH, calor, eles podem mudar a estrutura física, né, mais física do que química das proteínas, e eles têm essa propriedade de coagulação, tá? Eles verificaram que outras substâncias presentes, como, por exemplo, no leite, no sangue, também coagulavam quando aquecidas. E aí, mais tarde, descobriram que no leite e no sangue tem proteínas também, que depois a gente vai falar quais são essas proteínas, tá? Então, decidiram chamar esses componentes de substâncias albuminoides, semelhantes ao albúmen, porque eles não sabiam ainda que substâncias eram essas, tá bom? Bom, estudos mais tarde acabaram por concluir que essas substâncias estão presentes em todos os seres vivos.
Em 1838, Mulder chamava essas proteínas, essas substâncias de proteínas, ou seja, primeiro primitivo, tá? Daí que vem o nome, então, proteínas. E qual que é a importância das proteínas, pessoal? Vocês vão ver que as proteínas, elas estão presentes em quase tudo no nosso organismo. Então, elas são fundamentais para qualquer ser vivo, inclusive os vírus. Por quê, pessoal? Nós precisamos de uma coisa que chama-se genética, código genético. O código genético, seja ele RNA como DNA, são proteínas, tá bom? Toda manifestação genética é dada por meio de proteínas, tá? Grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas que nós conhecemos como enzimas. Então, enzimas é um tipo específico de proteínas, tá? Sem proteínas, não existiríamos e nenhum outro ser existiria. Então, por exemplo, se todos os seres eles são reconhecidos pelo código genético deles, se eles não tivessem proteína, a gente não ia saber reconhecê-los, né? Então, a gente começa a ver, por exemplo, em relação à identificação do coronavírus. Eles fazem aquele teste de PCR. O PCR é uma análise de proteína. Então, o que ele faz? Ele analisa, né, os fragmentos do vírus, e aí você tem um banco de dados que demonstra que aquele sequenciamento genético corresponde ao coronavírus. E é assim que eles fazem a identificação. O PCR, pessoal, é a mesma técnica que eles usam também para fazer o teste de DNA para saber quem é o pai, quem é a mãe de uma determinada criança, ou descobrir o DNA de alguém que morreu e está irreconhecível, né? Então, a técnica de PCR ela é muito vantajosa por causa disso. Você não precisa estar com o código genético todinho, sem nenhuma danificação. Fragmentos já demonstra e consegue identificar a que indivíduo pertence àquele material que está sendo analisado. Bom, antes de começar a proteína, a gente fala de aminoácidos. Então, o que são aminoácidos? Os aminoácidos, eles são monômeros proteicos, tá? O que tem na estrutura dos aminoácidos? Tem grupo amina, que a gente chama aqui no nome amino, e grupo ácidos. Todos os aminoácidos vão ter que ter um grupo amina e um grupo ácido. E esse grupo amina e grupo ácido, pessoal, vocês identificam isso através da química, tá? Então, talvez vocês vão ter que buscar um pouquinho lá de química orgânica, como vocês aprenderam no colégio, para lembrar a identificação disso, tá? Esses aminoácidos, então, eles são os monômeros. E os monômeros, eles são fundamentais para você fazer polímeros. Fala, professora, mas não estou entendendo. Proteína, pessoal, é um conjunto de vários aminoácidos. Então, se você tem vários monômeros, você vai criar uma cadeia de polimonômeros, ou meros. Então, toda proteína é um polímero, tá bom? Então, as proteínas são polímeros e seus monômeros são chamados de aminoácidos. Existem inúmeros aminoácidos, pessoal, mas geralmente vocês estudam os 20 principais, que é o que estão presentes no nosso organismo, tá? Então, aqui para vocês identificarem o aminoácido. O aminoácido sempre vai ter um grupo amina, que é aqui onde eu estou circulando, onde tem o nitrogênio, tá? Então, essa presença do nitrogênio ligada a hidrogênio, a 2 hidrogênio, 1 hidrogênio, isso é identificação de grupo aminoácido. E o grupo ácido é sempre quando você tiver um carbono fazendo uma dupla com oxigênio e uma simples com outro oxigênio. Esse grupo a gente chama de carboxila, tá? Então, que vem do ácido carboxílico. Então, por isso que eles falam, o grupo é aminoácido. E os aminoácidos, eles se diferem um do outro por causa do radical R dele, tá? Então, esse radical R, que pode ser um outro carbono, um hidrogênio, dependendo do aminoácido que você está analisando, tá? Ele que difere um aminoácido do outro, tá? Então, o aminoácido é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aqui, pessoal, nesse grupo R, é que vai ter, por exemplo, se tiver a presença de enxofre, vai aparecer enxofre, tá? É aqui que vai demonstrar
uma diferenciação entre um aminoácido e o outro, tá? Então, aqui, ó, alguns aminoácidos também podem conter enxofre. Os aminoácidos são divididos em 4 partes. O grupo amina, o grupo ácido carboxílico, o grupo hidrogênio e o radical R, né? Que difere, que é um substituinte característico de cada aminoácido, que a gente chama de radical. Aqui, os 20 aminoácidos que vocês precisam ter conhecimento, tá bom? Então, aqui, a glicina, a alanina, aqui tem um símbolo, pessoal, deles. Porque, geralmente, quando você vai fazer análise desses aminoácidos, não vai aparecer o nome, vai aparecer o símbolo. Então, é bom vocês saberem identificar isso, se um dia, lá mais para frente, vocês quiserem trabalhar com detecção de proteínas, tá bom? Então, glicina, alanina, leucina, valina, isoleucina, prolina. É bom saber de cor os 20 aminoácidos essenciais, tá? Então, os 20 aminoácidos mais comuns, desculpa. Glicina, alanina, leucina, valina, isoleucina, prolina, fenilalanina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, aspartato, ácido aspartico, glutamato, ácido glutâmico, arginina, lisina, histidina, triptofano e metionina. Se aqui tem alguém que faz uso de suplementação, já reconheceu vários nomes aqui dos aminoácidos que consome para ganhar massa muscular, tá? Olhando aqui à nossa esquerda, pessoal, a gente começa a ver a diferença entre eles. Então, todos eles têm um grupo amino e o grupo ácido, que está sendo representado em preto aqui no desenho da estrutura. Vocês conseguem enxergar? Sim, professora. Sim. E o radical R, pessoal, está em vermelho. Então, se vocês forem perceber, todas as estruturas, elas só modificam... Aí, ele saiu, só um minutinho, gente. Só um pouquinho, já volto aqui nesse slide para vocês. É só para colocar uma roupinha nele. Pronto, voltei. Desculpa, pessoal. Deixa eu colocar lá para compartilhar de novo com vocês. Desculpa. Bom, apareceu para vocês alguma coisa? Apareceu sim. Ótimo. Então, se vocês forem perceber, pessoal, alguns aminoácidos, a diferenciação entre eles é no grupo R, que está sendo representado aqui em vermelho, tá? Todos eles têm um grupo amino e um grupo ácido carboxílico, com exceção da prolina, que a gente não consegue enxergar muito bem o grupo amino, ó.
porque o grupo amino dela é cíclico, tá? Mas tem um grupo amino aqui também que a gente representando como NH. O grupo amino da prolina, o radical dela é junto com o radical dela, tá? É o grupo amina junto com o radical. Na verdade, é uma reação química que aconteceu entre o radical R e o grupo amino para formar essa amina cíclica, tá? Esses aminoácidos, da forma que eles estão sendo representados aqui na tela, pessoal, se vocês perceberem, estão em quadrinhos diferentes. Esses quadrinhos diferentes, depois vocês vão ver um pouquinho mais para frente, são as classificações desses aminoácidos. Então, a gente pode classificá-los como polares, apolares, ácidos ou básicos, que já é justamente relacionado com o radical que eles possuem na sua estrutura, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, me para que eu retomo, tá? Professora. Oi? Tem algum motivo específico porque todos terminam com ina, menos três deles? É só por questão de nomenclatura? É por causa do grupo amina. A nomenclatura é por causa da presença do grupo amina. Aí alguns têm um outro nome diferente, porque está relacionado como foi que ele foi descoberto, alguma coisa em relação a isso. Mas a presença do grupo ina é por causa do grupo amina. E alguns, eles descobriram função ácido aspartico, mas tem um grupo amina também. Então, ou eles são geralmente chamados de ácido alguma coisa, ou terminação ina de amina. Tá bom? Entendi. Obrigado. Nada. Aqui, continuando. Deixa eu passar. E aí? Como foi? Então, em relação às propriedades dos aminoácidos, tá? As propriedades organolépticas, eles são geralmente incolores quando em solução, tá? Os aminoácidos, a grande maioria deles são encontrados na forma sólida, tanto que vocês, na hora que vão consumir esses suplementos estão em comprimidos, e dentro do comprimidos tem um pozinho, tá? Então, os aminoácidos, geralmente, eles são sólidos na temperatura ambiente. E ele é um sólido branco, geralmente. Só que na hora que você vai preparar uma solução de aminoácidos, eles são incolores, tá? A maioria tem um sabor adocicado. Em relação às propriedades físicas, então, eles são sólidos, solubilidade variável em água. Por que a solubilidade variável em água? Porque vai depender se ele tem característica polar ou apolar. Se ele for polar, ele é solúvel em água. Se ele for apolar, não tem uma solubilidade muito grande. Então, geralmente, você tem que misturar com outro solvente ou variar um pouquinho o pH para garantir que esse aminoácido tenha uma solubilidade em água. Ele tem atividade ótica. Professora, não entendi. Quem é que faz consumo de suplemento de aminoácido? Eu faço, professora. Eu faço. Não está escrito lá, às vezes, L-carnitina, L alguma coisa, não é isso? Sim, é verdade. Você sabe o que significa aquele L? Não. O L, pessoal, está indicando justamente a propriedade ótica do aminoácido, tá? Existe sempre os aminoácidos o L e o D. O L, ele tem uma atividade ótica que na hora que a gente passa uma luz numa solução dele, essa luz ela desvia para a esquerda. Se você passa essa luz, ela desvia para a direita, a gente chama ele de D, que está relacionado justamente com os grupos que estão ligados no carbono alfa, aquele carbono preto da estrutura que tem a amina, o grupo R e o ácido carboxílico. Aquele carbono, por ele ter 4 ligantes diferentes, a gente chama eles de carbono quiral. E todo carbono quiral, ele tem uma atividade ótica. Ele tem um componente que tem uma estrutura e tem um outro componente que é a imagem especular no espelho dele. Então, por exemplo, nossas mãos é a imagem do espelho da outra. Então, é como se fosse mais ou menos isso. Você tem um aminoácido que é a imagem do espelho do outro aminoácido. E para diferenciar um do outro, a gente coloca a característica L e D. Tá bom? Aí vocês podem perguntar, mas professora, tá aí, e o que isso traz de vantagem ou desvantagem? Na verdade, pessoal, isso no nosso organismo faz uma diferença muito grande.
porque alguns são ativos, ele permite fazer alguns tipos de reações químicas que o outro não permite, tá? Então, por isso é importante você saber diferenciar quem que tem atividade ótica L e quem tem atividade ótica D, tá bom? Bom, em relação às propriedades químicas, a gente viu que ele tem um grupo carboxílico, e esse grupo carboxílico fornece a esse aminoácido um caráter ácido, e nós temos o grupo amino, que fornece ao aminoácido caráter básico, tá? Ele tem um caráter anfótero, ou seja, ele é tanto ácido como básico ao mesmo tempo, tá? Ele apresenta isomeria, e essa isomeria está relacionada justamente com a atividade ótica, o D e o L, como eu falei para vocês. Todos têm um carbono assimétrico quiral, que é o carbono que eu falei que tem 4 ligantes diferentes. Para vocês entenderem isso, pessoal, deixa eu voltar lá na estrutura. Olha esse carbono que tem o R ligado a ele. Tá vendo? Vocês estão vendo? Sim. Sim, professora. Conseguem enxergar? Todo mundo tá vendo? Então, se vocês forem observar esse carbono que está ligado ao grupo R, ó, ele tem 4 ligantes diferentes. O grupo R, que é um radical, o grupo amina, o hidrogênio e o grupo carboxila. Então, como esse carbono tem 4 ligantes diferentes, a gente diz que ele é um carbono assimétrico ou um carbono quiral, tá? O que muda de um composto que é D ou L? Muda o seguinte, ou o grupo amino está do lado direito ou está do lado esquerdo. Modifica a posição desses dois grupos aqui, ó, um com o outro, tá? E é isso que vai te dar o fornecimento se o composto ele é D ou L, tá bom? Resumidamente, porque senão você tem que entender um pouquinho de química, que vai outras coisas envolvidas aí no meio que não convém falar agora para vocês, tá bom? É só mais ou menos para vocês entenderem por que um vai ser D e o outro vai ser L, tá? Então, aqui, ó, o carbono assimétrico permite que o aminoácido existem duas formas, o L e o D. Essa letra L vem do nome levorotatório ou levógiro, que é o virado para a esquerda. E o D, dexter, que é o que vira para a direita, tá? O que eu faço? Falo para os alunos lembrarem. D de direita, todo mundo consegue lembrar fácil. L com esquerda, vocês vão ter que lembrar que esquerda em inglês é left. E aí vocês não erram mais, tá bom? Só que direita em inglês é right, né? E não dá para você lembrar, memorizar os dois em inglês. Você memoriza um em português e o outro em inglês, tá bom? A nomenclatura que se utiliza para fazer, para dar para os aminoácidos é a mesma que é utilizada para os açúcares. E nós vamos falar de açúcares, pessoal, quando a gente for falar de carboidratos, tá bom? Então, aqui, demonstração para vocês, mais ou menos, do que seria um grupo D e L aqui, né? Então, ele está mostrando aqui o gliceraldeído, né? E esse gliceraldeído, pessoal, esse é o L e esse aqui é o D. O que você vê de diferença um com o outro? Tá vendo o carbono aqui, ó? Nesse o grupo OH tá para a esquerda e nesse o grupo OH está para a direita. Mas os ligantes são todos semelhantes, tá? Quando você pode fazer a mesma associação disso em relação os aminoácidos. Você vai olhar o grupo amino. Se o grupo amino estiver para a esquerda, ele é o L. Se ele estiver para a direita, ele é o D, tá bom? É lógico que vocês vão ver a estrutura D e L de aminoácidos no papel, porque para ver isso microscopicamente não dá, porque não está escrito lá a estrutura. Então, para ver microscopicamente, você vai pegar uma amostra dele, uma solução, vai passar um feixe de luz e vai ver como é que esse feixe de luz vai girar, se é para a direita ou para a esquerda, e aí você consegue identificar qual é o tipo do seu aminoácido, tá? E aqui demonstrando mais uma vez, ó, tá bom? O carbono assimétrico, grupo carboxilato, grupo amina, esse tem como radical uma metila, esse aqui é justamente o aminoácido que a gente chama de alanina.
Esse é o L-alanina, que está com a amina para o lado esquerdo, e esse é o D-alanina, que está com a amina para o lado direito, tá bom? Os N-aminoácidos são biologicamente ativos. Todas as proteínas dos seres vivos são formadas por L-aminoácidos. A maioria dos D-aminoácidos, eles se encontram em bactérias e antibióticos, tá? Então, quando você vai tomar aquela sua suplementação de aminoácidos, vocês vão ver que todos os aminoácidos que estão lá na embalagem, eles são tudo L, porque eles que são biologicamente ativos para nós, seres humanos, tá bom? É isso que eu ia falar, professora. Mas, na verdade, assim, pelo menos todos os tipos de aminoácidos que eu consumo é tudo L, né? Eu ia falar, por que tudo L, né? É justamente porque eles são biologicamente ativos. Aí ficou claro agora. Tem um D, pessoal, o que acontece? Às vezes eles não conseguem produzir sinteticamente um aminoácido L, porque às vezes ele é instável, tá? Na embalagem. Mas ele é instável na embalagem, mas ele vai colocar um componente na sua suplementação que quando o seu aminoácido D, ao ser consumido na presença desse componente, ele consegue mudar a configuração dele e se tornar ativo dentro do nosso organismo, tá? Então, pode acontecer disso sim, de você às vezes consumir um aminoácido D, porque ele é instável para poder ser armazenado para você até consumo, mas ele te coloca ferramentas para que seu organismo faça a inversão da configuração desse aminoácido no seu organismo, tá bom? Ok, professora. E aqui sendo repetitivo mais uma vez, né? Só para vocês decorarem. Aqui, a configuração, aqui ó, a amina, tá ao contrário, a amina direita, D, a amina esquerda, L. Isso aqui só para forçar para vocês se decorarem. Quando eu colocar na prova lá, uma amina tá à direita, vocês sabem que é D. A amina esquerda, ele é o L-aminoácido, tá bom? Bom, o que acontece, pessoal? O nosso organismo, ele tem diferentes pHs. Então, por exemplo, nós temos um pH extremamente ácido no estômago e nós temos pHs mais alcalinos no intestino, por exemplo, né? E o que acontece? Quando você consome esses aminoácidos, eles podem sofrer pequenas alterações na sua estrutura. Eles podem acabar sendo ionizados, tá? Então, o que é ser ionizado? Se ele tiver um meio ácido, você vai acabar ionizando o grupo amina, porque ela vai justamente se ligar a um grupo H+, que é um ambiente rico em ácido, tá? Contudo, se você tiver um ambiente mais alcalino, você vai ter uma perda do grupo do hidrogênio do grupo carboxila, formando um COO-. Mas existe uma situação em que é a presença dos dois ao mesmo tempo, que a gente vai chamar isso de ponto isoelétrico, tá? Vocês vão ver mais daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, porque como nós temos variação no nosso pH, você vai ver uma mudança na estrutura desse aminoácido ao longo do nosso processo metabólico, tá? Então, a ionização, ela é bem caracterizada por causa desses grupos que são ionizáveis. Quando você tem dois grupos ionizáveis, você vai ter dois tipos de pKa, tá? Que aqui está representando como pK1 e pK2, tá bom? Então, no pK1, você vê apenas o grupo amina ionizado. No pK2, você vê apenas o grupo carboxilo ionizado. Só que acontece, professores sempre só vão ter pK1 e pK2? Não, porque vai depender muito do substituinte R dele. Porque tem substituinte R que pode ser outra amina, que pode ser outro ácido carboxílico, ou qualquer outro grupo que possa ser ionizado, tá? Em uma solução em pH neutro, os aminoácidos são íon, tá escrito iontes aqui, mas é íons, tá? Dipolares. Você vai ter uma amina protonada e uma carboxila dissociada, tá? Então, aqui, ó, as formas predominantes que eles mostram, nesse aminoácido aqui, que é um exemplo, ele coloca aqui, ó, por exemplo, pH1, que é um pH extremamente ácido, você vai ter justamente o seu grupo amino protonado. Tá aparecendo ser um menos aqui, pessoal, mas é mais, tá? É que tá apagado, tá bom?
No pH neutro, que é o pH 7, você vai ter tanto a amina protonada como o carboxilo também dissociado aqui com a carga menos. E no pH 11, que é um pH extremamente alcalino, você só vai ter o quê? O grupo carboxilato ionizado, que tem aqui ele com carga negativa, tá? O estado de ionização do aminoácido ele varia, então, com o pH. Então, em solução ácida, você vai ter carboxila sem ionização, porém amina ionizada. Contudo, na solução alcalina, você vai ter carboxila ionizada, porém a amina não vai estar ionizada, tá bom? Então, aqui demonstrando a forma não iônica e a forma que a gente chama de ziteriônica, ou forma ziterion. Toda vez que vocês forem ver esse nome ziteriônico ou zitério, quer dizer que esse aminoácido, ele tem em sua estrutura tanto carga positiva como carga negativa, tá? E aí, pessoal, vocês estão achando mais tranquilo essa parte do que a outra? Eu tô achando mais tranquilo do que as outras aulas. Vocês vão ver que daqui para frente agora vai ser mais tranquilinho assim. Vai ser um conteúdo pesado, porque tem bastante coisa, mas é mais tranquila, tá bom? Então aqui, pessoal, como é que você descobre esse pKa? Aqui nessa figura, pessoal, você tem uma curva que chama de titulação. O que é uma curva de titulação? Você vai preparar uma solução de um aminoácido e você vai titular. Se esse aminoácido tiver mais característica ácida, você vai pingando solução de uma base e vai vendo o comportamento dessa solução de aminoácido. Lembra quando eu falei para vocês que existe um equipamento que a gente chama de pH-metro, que a gente analisa o pH das soluções? Sim, professor. Esse pH-metro, ele tem um eletrodo que não só analisa o pH, como ele também analisa o ponto isoelétrico dos componentes. Então, ele vai te dizer como é que está tendo a variação eletrônica dessa solução. E assim você consegue analisar esse perfil que a gente está vendo da curva de titulação desse aminoácido aqui em questão, tá? Então, o que ele está demonstrando, tá bom? Que conforme você for vendo, tem o pK1, você teve o quê? A ionização do grupo amina, que deu em 2,34. Conforme você vai colocando cada vez mais base, vai chegar a um ponto em que você não vai ver muita variação, você vai ver uma forte diferença de variação do pH, porque tá vendo? É pH 7, porém uma concentração equivalente de amina. E depois, quando você vai aumentando essa concentração, você vai ver que vai chegar num outro patamar aqui, que está relacionado com a ionização do grupo carboxilato, que seria o pK2. Cada aminoácido vai ter os seus pKs diferenciados, tá? O que é importante vocês observarem nessa figura? Lembra quando eu falei de solução tamponante? A solução, todos os aminoácidos, eles têm essa característica tamponante. E a característica tamponante deles se encontra nessa região que está em cor de rosa. Voltando lá. Essa região, pessoal, é mais ou menos dizer o quê? Que aqui no ponto, por exemplo, do pK2 é 9,6. Então, ele tem um poder tamponante de 10,6, de 8,6 até 10,6. Lembra? Um para menos e um para mais. Lembra que a gente falou isso quando a gente falou em solução tampão? Sim, professora, lembro sim. Tá? E aqui ele também vai ter uma outra característica tamponante, quando você tem a protonação do grupo amina, de 1,34 até 3,34, tá? Então, você tem mais essa, né? Além de todos os componentes que a gente tem no nosso organismo, que tem a função tamponante, os nossos aminoácidos, que a gente tá rico de aminoácido, o nosso sangue tem uma quantidade absurda de albumina, né, humana, que dá esse poder tamponante. Então, consumir refrigerante é ruim, mas ele também não é tão prejudicial como falam por aí, porque nós temos mecanismo no nosso organismo que nos protege
para ter uma variação do pH aí, se você for um viciado em Coca-Cola, tá? Bom, aqui mais uma demonstração, por exemplo, do aminoácido glicina, tá? É o mesmo que o anterior, né? É o mesmo que o anterior, não sei porque eu coloquei em outro local. Existe uma forma de você calcular esse PI, tá? O que é o PI? É o ponto onde você tem tanto carga positiva como carga negativa, tá? É o ponto onde você encontra a sua forma zwitteriônica, tá? Como é que se faz esse cálculo de PI, pessoal? Você soma os valores de pK e divide por 2, tá? Então, lá, 9,60 mais 2,34 dividido por 2. E é assim que você calcula qual que é o ponto isoelétrico. É super fácil, não é isso? Sim, professora. Só que sempre quando eu pergunto na prova, vocês erram. Vocês esquecem. Vocês esquecem como é que faz. Eu coloco na prova, calcule o ponto isoelétrico dos pKs, os alunos, a maioria deixa em branco o exercício. Eu falo, gente, mas era tão fácil, era um ponto dado. É que é tanta fórmula que acha que vai ser mais alguma coisa mirabolante, aí deixa em branco. Acho que é a pressão, né? Nossa, assim, eu acho que das vezes que eu dei essa questão em prova, acho que uns 10% de aluno responderam certo. A maioria deixou em branco. E mesmo quando você dá a mesma questão na prova de recuperação que vocês têm, o aluno deixa em branco, porque fala, tem que calcular, acho que vem na cabeça de vocês, que é o cálculo de pKa lá, de logaritmo, sabe? Eu acho que é isso que vem na cabeça de vocês, que vocês falam, meu Deus, eu não lembro mais como é que faz aquele negócio, eu vou pular. Exatamente. E é muito simples de calcular o ponto isoelétrico. Desde que eu tenha que dar os pKas para vocês, tá bom? Continuando, pessoal. O ponto isoelétrico, então, é o pH no qual a molécula do aminoácido apresenta igual número de cargas positivas e cargas negativas. Ou seja, você se encontra lá na forma zwitteriônica, tá? Como você tem um positivo e um negativo, positivo e negativo se neutraliza. Por isso que a gente diz que eles se encontram eletricamente neutro, tá bom? Íon dipolar ou zwitterion. O cálculo do ponto isoelétrico baseia-se nas formas de dissociação do aminoácido utilizados nos pKs, nos pK anterior e posterior à forma isoelétrica do aminoácido. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Para calcular o PI, você vai fazer a soma dos pKs e dividir por 2, tá? Bom, aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia de mais ou menos a porcentagem de nitrogênio presente nos aminoácidos, tá? Então, é uma coisa que varia bastante. Então, lá, alanina, arginina. Aí você fala, professora, mas é a quantidade percentual do quê? É de massa, tá, pessoal? Porque o que acontece? Se você tem um aminoácido, um grupo R muito pesado, e essa porcentagem de amina, né, do grupo nitrogênio na amina, vai variar bastante. Mesmo que todos eles possuam pelo menos um grupo amina e um grupo carboxila. Mas lembre-se, pessoal, o grupo R, ele pode ser outra amina ou ele pode ser outro ácido. Se ele for outra amina, você vai ter uma porcentagem maior de nitrogênio na estrutura do seu aminoácido, tá? Bom, vamos falar de alguns aminoácidos para vocês em relação às características deles, tá? A arginina, ela está envolvida no metabolismo do nitrogênio, então você vai encontrar ela sempre no ciclo da ureia. A cisteína, ela é a forma da parte da queratina, então para você ter produção de queratina no seu organismo, é importante você ter cisteína, então consumir alimentos que te forneçam cisteína ou uma suplementação que tenha a base de cisteína, tá? Ele está presente no colágeno, nas unhas, no cabelo e pele, ou seja, toda a parte que envolve queratina, tá? Papai chegou, filho? Ele favorece a desintoxicação de metais pesados também.
Professora, quando é que a gente consome metais pesados? Pessoal, vocês comem peixe? Vocês comem Sim. peixe? Sim, professora. Então, vocês têm que tomar muito cuidado se vocês gostam de pescar peixe em rio, tá? Porque se você não sabe a natureza das propriedades desse rio, esse peixe, ele pode ter uma porcentagem de metais pesados muito grande. Porque metal pesado nos seres vivos, a partir do momento que a gente digere, a gente não põe para fora. Fica para sempre no nosso organismo. Então, na hora de você consumir o peixe e ele consumir o metal pesado, porque ele estava num rio que não era bem tratado, tinha próximo a algum local de poluição, ele vai te fornecer um alto índice de metais pesados. Os metais pesados que a gente fala é mercúrio, cobre, zinco não é metal pesado. Mercúrio, cobre, a maioria é mercúrio e cobre, tá? Quando então eles querem analisar se o peixe ele está próprio para uso, para consumo, a primeira coisa que eles analisam é justamente o mercúrio. E tem o chumbo também, tá bom? Bom, outros aminoácidos. A valina, a leucina e a isoleucina, eles têm uma cadeia curta, então eles são aminoácidos pequenininhos, tá? Eles são precursores dos hormônios de crescimento e eles ajudam a aumentar a massa muscular. Então, meninos, percebam se na suplementação de vocês tem a L-valina, a L-leucina e a L-isoleucina, porque elas vão ajudar a construir a massa muscular de vocês, tá bom? É o famoso BCA, né, professora? Exatamente. Fenilalanina. Vai começar, né, filhinho? Chama a mamãe. Ô, dinossauro. Desculpa, filhinho. Voltando aqui. A fenilalanina, pessoal, ela pode se transformar em tirosina. Então, às vezes, de repente, você não consome alimentos com base de tirosina, mas você consome alimentos que têm fenilalanina, ela vai acabar suprindo a falta de tirosina, tá bom? Ela melhora o estado geral, diminui a dor, ajuda na memória e aprendizagem. Aí tô vendo um monte de aluno amanhã lá na loja de suplementação perguntando se tem fenilalanina para poder entrar matéria mais fácil na cabeça. A fenilalanina junto com a vitamina C, pessoal, elas ajudam no processo de produção de colágeno. Então, ele ajuda a regenerar o tecido conectivo, tá? Continuando, o aminoácido metionina, tá? Ele desdobra ácidos graxos, evitando o depósito no fígado e artérias. A gente vai falar de novo na metionina quando estiver falando do metabolismo das proteínas que geralmente tem como produto, tem ácido graxo, assim como também no metabolismo da gordura nós também temos a produção de ácidos graxos, tá? Então, por isso que eles falam assim, olha, gente, toma muito cuidado em consumir muita carne ou muita gordura, porque você pode ter um aumento de gordura nas suas artérias, ou mesmo aquele famoso fígado gorduroso, né? Também. Então, é importante. Então, se de repente vocês curtem um churrasquinho e adoram uma picanha, faça o consumo de metionina para que ela evite a deposição dessas gorduras nas suas artérias, tá bom? Sua disponibilidade favorece a síntese da cisteína, ela desintoxica o organismo de metais pesados, então ela ajuda num processo de eliminação, embora a eliminação de metais pesados no nosso organismo não seja uma forma muito facilitada, tá? Geralmente a gente tende a ficar com esses metais absorvidos no nosso organismo. E ela tem um efeito antioxidante.
Bom, em relação à classificação, lembra que eu falei para vocês? Nós temos os aminoácidos que são classificados como polares, os apolares, os ácidos e básicos. É isso que a gente vai falar agora, tá? Essa classificação dos aminoácidos está associada justamente ao radical R que eles apresentam, porque é a única coisa que vai diferenciar um aminoácido do outro, tá? Então, em relação aos aminoácidos apolares ou não polares, vocês podem ver ele escrito das duas formas, tá? Eles também são conhecidos como os hidrófobos, ou seja, eles não são solúveis em água, tá? Quem são esses aminoácidos, pessoal? A prolina, a glicina, a alanina, a valina, a isoleucina, metionina e a leucina, tá? São esses 7 aminoácidos que têm característica apolar. Os aromáticos, pessoal, eles sempre vão ter, na presença dessa estrutura, um anel benzênico, que a gente chama de anel aromático, tá? Quem são eles? Fenilalanina, tirosina e triptofano. Os aromáticos, eles também são hidrofóbicos, ou seja, eles também têm característica polar, tá? Nós temos os polares neutros, tá? O que é ser polar? Ter um grupo que apresenta polaridade. Tem um grupo OH, tem um grupo de enxofre, tem um grupo de amina a mais. Tudo isso é característica de compostos polares. É que é difícil falar para vocês polaridade se vocês não tiveram química. Mas quem tem química sabe que a presença de elementos extremamente eletronegativos na sua estrutura dá uma característica polar ao composto. Então, a presença de oxigênio, enxofre e nitrogênio, tá? Eles estão associados a essa polaridade, tá bom? Quem são os polares neutros dos aminoácidos? A treonina, a cisteína, a asparagina, a glutamina e a serina, tá? É importante perceber que esses grupos de aminoácidos que têm o grupo OH e amina na sua estrutura, eles também são capazes de formar ligações de hidrogênio, tá? Nós temos aminoácidos com características ácidas, eles são solúveis em água, tá? Tem o aspartato e o glutamato. O que tem nessa estrutura desses aminoácidos? Ele tem outro grupo ácido, tá vendo? Ó, você tem o grupo ácido dos aminoácidos normais e eles têm um grupo ácido a mais, tá? Então, eles têm a característica ácido. Logo, em característica básica, é o que vão ter um grupo amina a mais na estrutura. Ó, 1 ou 2, ó. Tá bom? Tem nitrogênio a mais na estrutura. Quem são eles? A lisina, a arginina e a histidina, tá? Bom, isso aqui, pessoal, vocês não precisam decorar. Isso é só um conhecimento, tá? Para vocês verem como é que eles identificam alguns aminoácidos no nosso código genético. Esses aminoácidos, pessoal, eles sempre estão associados a 3 bases nitrogenadas, tá? Então, aqui tem alguns códigos que são referentes à presença desses aminoácidos no nosso organismo. Não precisa decorar. Isso aqui eu coloquei para vocês, para vocês analisarem como curiosidade, tá? Então, a fenilalanina, ela é identificada quando você tem 3 uracilas prontas ou 2 uracilas seguidas de uma citosina. Mamãe! Vocês já aprenderam genética ou não? Mamãe. Pessoal? Eu sei, professora. Eu já estudei sobre genética, mas não no curso, né? Fora do curso. Mas vocês lembram quem são as bases nitrogenadas? A uracila, a mamãe. Sua mamãe tá trabalhando. A uracila, a citosina, a adenina, a guanina e a timina. Lembra disso? Sim, sim. Refrescou a memória. A timina não tem no DNA, né? Nós temos uracila, mas não temos timina no DNA. Mas no RNA você tem a timina.
Então, aqui, ó, ele está mostrando um código genético, que vai ter a uracila, a citosina, a adenina e a guanina. Então, a sequência dessas 3 bases nitrogenadas, ela representa alguns aminoácidos, como está mostrando aqui na tabela, tá bom? Então, assim, por mais que não vai estar escrito lá, você não vai ver a fenilalanina, você vai ter bases nitrogenadas que representam isso. Filho, a mamãe tá trabalhando, meu amor. Meu titi, pegar o desenho. Pegar o desenho. Seu pai vai pegar pra você, tá bom? Tá quietinho agora. Como é que você pode obter os aminoácidos, pessoal? Pela hidrólise de proteínas. Então, o consumo de proteínas para nós, seres humanos, é extremamente importante, já que os aminoácidos vão ser os construtores das proteínas no nosso organismo. Filhinho, ó. Quietinho, né? Bom, então, pela hidrólise da proteína, tá? Você consegue obter aminoácidos, tá bom? Ou fazer a suplementação de aminoácidos, já que de repente você não tem uma dieta rica em proteína. Mesmo que você tenha uma dieta rica em proteína, pessoal, sempre vai faltar um aminoácido ou outro, porque às vezes existem aminoácidos que estão presentes mais na proteína animal do que na proteína vegetal. Então, é importante o consumo tanto de proteína animal como vegetal, para que a gente garanta o consumo de todos os aminoácidos que são essenciais para nós, tá? Então, as proteínas são aminoácidos unidos por ligações peptídicas, tá? A quebra dessas ligações peptídicas, tá? Você tem a hidrólise dessa proteína e você vai ter uma mistura complexa de aminoácidos. Que como a nossa proteína são vários aminoácidos e você quebrou essa ligação peptídica, tá? Você vai ter vários aminoácidos liberados durante a hidrólise dessa proteína. Vocês lembram o que é a ligação peptídica? Não. Não, mas já ouviram falar, né? Já sim. Eu vi no semestre passado. A ligação peptídica, pessoal, é a ligação do grupo amino de um aminoácido com o grupo ácido do outro, tá? Que em química, a ligação peptídica a gente chama de esterificação, que a gente tem a formação de um grupo éster, tá? Mas em biologia e bioquímica, essa reação de esterificação a gente chama de ligação peptídica, tá? Então lembre, ligação peptídica é sempre a ligação entre um grupo amina de um aminoácido com um grupo ácido do outro aminoácido, tá? Porque a junção de vários aminoácidos um com o outro é que vai dar a formação da proteína. Quietinho, filha, a mamãe tá trabalhando. O neném você fica sentada. Bom, os aminoácidos como monômeros proteicos. Quanto à produção de aminoácidos no organismo, nós os classificamos em não essenciais ou naturais e essenciais. Os não essenciais, pessoal, são os aminoácidos que nós mesmo produzimos. O meu desenho. O meu desenho. Tá, a mamãe já arrumou. Desculpa, gente. Grudou de novo aqui o carrapatinho. Os não essenciais, pessoal, são os aminoácidos produzidos por nosso organismo. Os essenciais, tá, são aqueles que a gente precisa consumir na alimentação ou por suplementação, tá bom? Professor, o arroz e feijão supre, né, os 9 essenciais? Mas nós temos 20, né? Esses 20, né? Esse que é o problema, né? Nós precisamos de 20 aminoácidos, né? Então, assim, na verdade, na hora que você vai analisar a proteína desses alimentos, eles têm uma quantidade de aminoácido muito grande. Só que a forma como a gente alimenta e a gente mastiga os alimentos é o que vai te dizer se você vai realmente absorver todos os aminoácidos que eles estão produzindo, eles estão te fornecendo. Então, por exemplo,
quando o seu médico fala, olha, é importante você mastigar várias vezes um alimento, isso está relacionado com a digestão. Conforme você tem uma digestão cada vez melhor, pessoal, você tem a absorção desses aminoácidos. Porque boa parte de coisas que nós consumimos, ela sai na forma de bolo alimentar nas fezes, né? E a gente tem uma perda seja de proteína, de gordura, ou carboidrato muito grande, tá? Então, a forma como a gente se alimenta também é importante. Não só dizer, só vou comer arroz e feijão que tá tudo bem, que não é bem assim que acontece. Por exemplo, eu gosto de carne vermelha. Carne vermelha, ela tem bastante proteína. Uma época da minha vida, eu resolvi não comer mais carne, nenhum tipo de proteína animal. Nem carne, nem frango, nem peixe. E eu fiquei doente. E eu só fiquei boa quando eu voltei a comer carne vermelha, né? Então, assim, dizer que só alguns tipos de alimentos são o suficiente para nos manter saudáveis, não é bem por aí, não, tá? Tem que ser a base só, né? Exatamente. Olha aqui, pessoal. Então, aqui nesse quadrinho, pessoal, eu separei, tá, os aminoácidos em essenciais e os não essenciais, tá? Então, lembrando, os essenciais são aqueles que a gente precisa consumir, seja por alimentação ou suplementação. Os não essenciais são aqueles que a gente tem o poder de produzir. Lembre-se, pessoal, existem pessoas que têm alguns problemas metabólicos e elas, por mais que a gente diga que seja um aminoácido essencial natural, o seu organismo não consegue produzir alguns tipos de aminoácidos, que são as doenças metabólicas que nós podemos ter. Então, assim, quando a gente contabiliza isso, a gente fala em relação ao ser humano saudável, tá? Mas é importante você se conhecer para saber se você consegue produzir esses aminoácidos não essenciais, tá? Os aminoácidos essenciais, eles estão em azul escuro e os não essenciais em azul claro. O que eu vou pedir para vocês em relação à prova, tá? Decore pelo menos 3 essenciais e 3 não essenciais, tá? Porque assim, eu não vou colocar na prova esse é essencial ou não essencial, não. Eu geralmente vou pedir para vocês quem são essenciais, quem não são essenciais, para vocês descreverem isso, tá? Porque é sacanagem fazer se decorarem os 20 aminoácidos. Mas pelo menos vocês sabendo 3 principais de cada um, já tá muito bom, tá bom? Certo. Aqui, então, a nossa ligação peptídica, como eu falei para vocês. Tem uma ligação feita entre aminoácidos para formar peptídeos. Peptídeos, pessoal, são pequenos polímeros, porque a junção de vários peptídeos vai dar a sua proteína, tá? Mas nada mais é que é uma pequena proteína, né? O peptídeo, ele pode ter até 5 aminoácidos, um polipeptídeo ter acima de 50 aminoácidos, mais de 5 aminoácidos, e para ser considerado uma proteína, acima de 50 aminoácidos. Mas o que a gente vê? Que um peptídeo é uma pequena proteína, tá? Então, aqui você olha um aminoácido, o grupo carboxilato dele interagindo com o grupo amino do outro, faz a ligação aqui, ó. Essa é a ligação peptídica que está representada aqui em verde, ó, que é a ligação do carbono do grupo ácido do aminoácido 1 com o grupo amino do aminoácido número 2. Essa ligação, esse novo composto químico aqui, pessoal, a gente chama de amida, tá? E em química orgânica, a gente chama isso aqui de esterificação, que é um grupo éster, que a gente fala que tem a formação aqui, tá? Grupo éster não, grupo amida, né? Mas é um processo que a gente chama de esterificação, tá? Mas para vocês não precisa saber por esse nome de esterificação, não, nem a formação de um grupo amida, tá? Lembra só da ligação peptídica, que é a ligação de um grupo ácido de um aminoácido com um grupo amina do outro aminoácido. Nessa reação química, sempre vai ter liberação de água, tá?
aqui mostrando de uma forma mais simples para vocês, ó. O grupo ácido com o grupo amino. Esses que estão em roxinho é justamente que vai formar a molécula de água que vai sair, ó. Tá? Esse carbono vai se ligar a esse nitrogênio, formando aqui, ó, a ligação peptídica, tá bom? Bom, existem várias formas de você analisar um aminoácido, tá? Ou purificar aminoácido. Então, assim, todos esses aminoácidos que vocês consomem como suplementação, são aminoácidos que eles estão purificados. Eles foram extraídos, eles foram sintetizados em laboratório, mas se eles estiverem contaminados, eles não vão ter uma qualidade muito boa e provavelmente o processo de absorção dele no seu organismo não vai ser bacana. Então, existem metodologias para você identificar e para você purificar esses aminoácidos, tá? Existe aqui, ó, a gente chama de cromatografia de interação hidrofóbica. O que que é isso, pessoal? Você tem umas colunas que ela tem uma característica hidrofóbica, tá? Essas colunas, pessoal, na hora que você for injetar a sua amostra com vários aminoácidos, você vai ter a interação de alguns grupos do seu aminoácido nessa coluna hidrofóbica. E dependendo do tamanho dessa proteína, ou se ela tem a presença desses grupos ou não, essa proteína vai demorar mais para sair ou ela vai sair mais rápido. Então, você consegue identificar todos os aminoácidos presentes nessa amostra, tá? Como assim, professora? Na cromatografia, a gente usa isso acoplado a um computador e cada composto ele tem um grupo que a gente chama de cromóforo, que ele vai ter uma detecção diferente no determinado índice de refração, dando picos, ó, tá vendo os picos que tem aqui no nosso gráfico aqui embaixo? O tempo desse pico, tá, que ele sai da amostra, e o formato dele, pessoal, você consegue caracterizar qual tipo de aminoácido que existia em determinada amostra, tá? Então, aqui, ó, a cromatografia de interação hidrofóbica é um processo de partição que explora a interação entre os aminoácidos apolares de uma proteína e uma matriz de caráter hidrofóbico, tá? Proteínas em solução salina concentrada perdem parte da camada de solvatação para os sais, expondo a superfície das regiões ricas em aminoácidos apolares que interagem com uma matriz hidrofóbica, que aqui é a matriz que está em amarelo, tá? 3 estratégias para a eluição dessas amostras de aminoácido: diminuir a concentração de sal, diminuir a polaridade da fase móvel, ou seja, qual o solvente que você vai utilizar para que esse aminoácido ele passe nessa coluna de separação, e adicionar detergente. Todas essas situações, pessoal, você faz com que modifique a estrutura quaternária da sua proteína. Então, você consegue fazer uma análise mais específica, tá? A força da interação hidrofóbica aumenta com o tamanho da cadeia de carbono na resina. Então, quanto maior for o radical R, mais hidrofóbico ele vai ser, tá? Aí eu pulei várias coisas aqui que eu vi. Peraí, pessoal. Onde a gente estava? Desculpa, eu vou ter que voltar porque eu fui pro último slide antes de falar várias coisas. Eu tava achando estranho, mas eu pensei que tava na ordem certa. Mas enfim, depois a gente vai falar de novo lá da análise dos aminoácidos, tá bom? Que a gente já falou. Bom, voltando então em relação aos peptídeos, tá? Quando o peptídeo tem 3 aminoácidos ligados, pessoal, ele é conhecido como tripeptídeo. Se tem 3 aminoácidos ligados, quer dizer que ele formou 2 ligações peptídicas. Quando ele tem 4 aminoácidos, ele é conhecido como tetrapeptídeo. Se ele tem 4 aminoácidos, ele fez 3 ligações peptídicas. E quando ele tem 5 aminoácidos, ele é o pentapeptídeo, tá?
e ele fez 4 ligações peptídicas. Essas ligações peptídicas está aqui representado justamente em amarelo na nossa cadeia aqui de aminoácidos, tá? Acima de 5 aminoácidos, ele é conhecido como oligopeptídeos, né? Quando ele tem uma massa molecular muito grande, ele é chamado de polipeptídeo. E se uma massa dele for extremamente enorme, a gente caracteriza ele como proteína. Aqui eu não vou falar isso de 10 mil Daltons, ou maior que 10 mil Daltons, ou menor que 10 mil Daltons, porque vocês nem sabem o que é isso e vocês nem vão analisar. Isso está relacionado com o tamanho de massa molecular de compostos que a gente faz na análise de proteínas, tá? Aqui, pessoal, demonstrando os resíduos do peptídeo. Saiu totalmente fora de configuração, tá? Tá vendo esse círculo aqui? Era para estar no grupo amino. E esse círculo aqui mostrando que vai estar no grupo carboxila, tá? Então, sempre você vai ter na ponta de qualquer peptídeo, de qualquer proteína, um grupo amino e um grupo ácido, tá? Aqui fazendo análise, pessoal, do veneno de cogumelo, tá? E o maior identificador desse veneno de cogumelo é a presença desse éster metílico, tá? E esse éster metílico é a ligação do aspartil com a L-fenilalanina, que a gente chama de aspartame também, tá? Essa é a característica justamente de um peptídeo que está relacionado com o veneno de cogumelo. Aqui ao lado, tá? Ele está mostrando a insulina, tá? Que ela também é uma ligação de vários aminoácidos. Nesse composto que a gente percebe a presença de enxofre, tá? Quando você tem uma proteína rica em enxofre, pessoal, você tem a formação de pontes de disulfeto, cadê a setinha? Que nada mais é que a ligação de um enxofre com outro, tá? Então, por exemplo, para vocês entenderem mais ou menos o que seria essa ponte de disulfeto, tá? Existem pessoas que têm cabelo liso, existem pessoas que têm cabelo encaracolado. Na hora que você for analisar, todos os cabelos têm queratina. Mas o que diferencia um do outro, tá? Está relacionado justamente com esses aminoácidos presentes no cabelo que é liso, do cabelo que é ondulado, tá? O cabelo ondulado, ele tem muitos aminoácidos que tem enxofre na sua estrutura. Um cabelo liso, ele tem menos aminoácidos com enxofre. E justamente, quanto mais enxofre, mais aminoácidos à base de enxofre você tem no seu cabelo, a maior formação de ponte de disulfeto, que faz com que a estrutura quaternária da sua proteína comece a se enovelar, tá? Então, quando você decide passar um processo de alisamento no seu cabelo, nada mais é que fazer a quebra dessas pontes de sulfeto, tá? Do fio do cabelo, fazendo com que ele fique mais liso. Ah, professora, mas se tem ainda enxofre, ele não vai voltar a enrolar? Vai voltar a enrolar como alguns outros que eram alisantes não permanentes voltavam. Mas muitos deles, o que eles fazem? Colocam um componente químico que vai se ligar a esse aminoácido que tem enxofre na estrutura, fazendo com que ele não seja reativo com outro enxofre, tá? Aqui mais um exemplo de peptídeo, que é a ocitocina, que tem 9 resíduos de aminoácidos. Então, ele tem aqui a glicina, a leucina, a prolina, a cisteína, outra cisteína, a asparagina, a tirosina, a isoleucina e a glicina, tá? Então, você consegue também analisar dessa forma os aminoácidos. É mais difícil de observar assim, mas com o tempo você consegue analisar quem são os aminoácidos presentes, tá bom? Bom, em relação à estrutura primária das proteínas, tá?
como eu falei para vocês, lembra no comecinho que eles falaram da albumina? Que ela tem o poder de coagulação? Lembra, pessoal? Sim, professora. Então, ó, esse problema, essa coisa relacionada com a coagulação está relacionado com as estruturas da proteína. E você vai ver qual que é a estrutura que é influenciada para formar esse processo de coagulação e tudo mais, tá bom? Bom, em relação à estrutura, as proteínas têm estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, tá? Na estrutura primária, ela é dada por uma sequência de aminoácidos e ligações peptídicas da molécula. Ela forma um arranjo linear, tá mostrando aqui, parece um colar de pérolas, não é isso? Tá? Ou um colar de contas, como tá falando aqui, tá? Essa é a estrutura primária da proteína. Nada mais é que mostra as ligações entre os aminoácidos. Na estrutura secundária, pessoal, é a análise espacial desses aminoácidos que estão próximos entre si, tá? Essa estrutura secundária, pessoal, ela faz com que, dependendo dos grupos aminos que estão presentes, você vai ver a formação de uma rotação das ligações, que nada mais é que como eu posso dizer, a forma mais estável de uma molécula se organizar no espaço, tá? Então, aqui, ó, essa estrutura secundária ela é dada pelo arranjo espacial dos aminoácidos próximos entre si na sequência primária da proteína. Ocorre graças à possibilidade de rotação das ligações entre carbonos alfa. O carbono alfa é aquele carbono que tem o radical R, tá? Os aminoácidos e seus grupos amina e carboxila. Na estrutura terciária, tá? É que a gente chama de estrutura em hélice, tá bom? Ela já é estabilizada por um outro tipo de ligação, que a gente chama das interações intermoleculares. Quais são essas interações intermoleculares que a gente encontra nas proteínas? As pontes de hidrogênio e as pontes de disulfeto, tá? Então, ela é literalmente o dobramento da proteína, adquirindo uma estrutura tridimensional, tá? É justamente pela estrutura terciária das proteínas que a gente classifica ela entre globulares e fibrilares, tá? E nós temos a estrutura quaternária das proteínas, tá? Algumas proteínas, elas podem ter uma ou mais cadeias polipeptídicas e isso influencia na sua estrutura tridimensional, tá? Essa é mais difícil da gente conseguir enxergar, tá bom? Então, aqui, para vocês memorizarem, lembrar mais ou menos esse slide aqui, tá? A estrutura primária ela é a sequência de aminoácidos. A estrutura secundária é o arranjo espacial da cadeia polipeptídica. A estrutura terciária é o enovelamento, então é a interação que tem pontes de hidrogênios e pontes de sulfeto. E a estrutura quaternária é a montagem das cadeias polipeptídicas entre si, tá? Bom, em relação à formação de coágulos, como a gente falou lá na frente, ela está relacionada com a desnaturação proteica, ou alguns livros chamam de denaturação. Você vai ver das duas formas escritas, tá? O que acontece com a denaturação ou a desnaturação? Você percebe que a forma espacial das proteínas, ou seja, tanto a estrutura terciária ou quaternária dela é modificada, é afetada pela temperatura, pH, ou polaridade, ou salinidade, ou a presença de solventes, ou radiação, tá? Então, o que acontece? As proteínas, ela perde o seu arranjo tridimensional, elas se desenrolam-se, elas perdem aquelas ligações, tá? Então, por isso que você vê uma modificação. Algumas das denaturações, elas podem ser reversíveis, mas a maioria são irreversíveis. Então, a partir do momento que você cozinha um ovo, se você deixar ele em água gelada, ele não vai voltar a ser clara como antigamente. Mas se de repente você for bater uma clara na mão, você percebe que se você deixar em repouso, ela retorna. Mas se você bater muito vigorosamente, ela não retorna mais,
Vocês já perceberam isso? Quando vai fazer um omelete, por exemplo? Sim, professora. Você tem que bater muito bem para ela ficar com aquela característica espumosa, porque senão ela volta mais ou menos ao arranjo dela, tá? Então, esse exemplo da clara em neve é para demonstrar para vocês que algumas alterações, elas são reversíveis, outras não, tá bom? Então, os exemplos que você percebe que tem denaturação proteica, no ovo, no leite, na coalhada, na produção de queijos, no sangue. O sangue basta sair do nosso organismo, pessoal, ele está com outra temperatura, ele está na presença de oxigênio, ele coagula na hora, né? Já no nosso organismo, ele só vai coagular se você colocar algum medicamento, alguma coisa errada aí no seu sangue, não é isso? Mas fora do nosso organismo, ele se coagula muito rapidamente, tá? Quais são as funções das proteínas, pessoal? Importante, como vocês já perceberam, que elas são extremamente importantes para a nossa vida, elas são vitais, né? Elas desempenham diversas funções nos mais variados ambientes vivos. Então, vocês vão ver que quando nós falamos em enzimas, que são proteínas, ela vai ter característica catalítica, por exemplo, ela vai acelerar reações. Algumas enzimas, ela tem característica transportadora, não é isso? Tá? Que a gente vai ver depois lá quando a gente for falar em metabolismo de proteína, a presença de lipoproteínas que vão transportar o colesterol no metabolismo de gordura, a própria hemoglobina que transporta oxigênio no nosso organismo, tá? No sangue. Elas podem ter função de reserva, tá? Ou seja, guardam e contêm aminoácidos essenciais para o desenvolvimento dos animais, que é a caseína, tem no leite, rica no leite de vaca, e a albumina, que tem nos ovos das aves, tá? Essa é a albumina de ave. Existe a albumina humana, tá? Quando a gente faz análise de proteínas em laboratório, a primeira coisa que a gente usa essa albumina do ovo mesmo, que ela é mais abundante, tá? Porque a albumina humana, você precisa do sangue do ser humano para você extrair. Se é difícil você coletar sangue humano para fazer doação de sangue, imagine para você extrair a albumina, né? É mais difícil ainda. A albumina humana e a albumina que a gente utiliza do ovo, elas são muito semelhantes, mas elas têm umas diferenças que às vezes podem causar processos inflamatórios no nosso organismo também, se a gente consumir, se a gente absorver isso no nosso sangue de uma maneira exagerada, tá? Ela tem a função de contração, pois promove os movimentos das estruturas celulares, os músculos, tá? Então, quem são elas? A actina e a miosina. Tem a função reguladora hormonal, tá? Então, a insulina é uma proteína e a própria adrenalina, tá bom? Ela tem uma função estrutural, então, o colágeno que tem na nossa pele, a elastina, a gente tem a celulose, colágeno, não é a celulose, desculpa. Colágeno. Celulose. É a celulose mesmo, nas plantas, tá? Ela tem a função de defesa e proteção, pois ela promove defesa do organismo contra micro-organismos e substâncias estranhas, que são as imunoglobulinas, conhecidas como anticorpos, tá? Tem a função genética, que a gente já comentou, tá? Atua se envolvendo com ácidos nucleicos para dar a conformação, que são as nucleoproteínas. Opa, voltou para o último de novo, que saco. E aqui eu tinha um... não, tá aqui. Bom, as proteínas, então, elas podem ser proteínas nutrientes de reservas, como a caseína do leite, a albumina na clara do ovo. Elas podem ser, então, as transportadoras, que é a hemoglobina e a lipoproteína. Aqui é a mamãe, não sou o papai. Que uva, mamãe? Tá, pede pro papai que a mamãe pega. Olha lá, o papai vai pegar pra você, tá? As proteínas transportadoras, que são a hemoglobina e as lipoproteínas.
as contráteis, que é a actina, a miosina e a tubulina. Vocês ouvem muito disso aqui, pessoal, quando vocês têm aula lá de... É que vocês não falam mais isso. Vocês não usam mais a aula de tecido muscular, que no primeiro ano, no primeiro e segundo ano do semestre de vocês, não é isso? Que vocês têm aula lá de tecido muscular, neuro, não sei o quê, falam bastante da actina e a miosina. As proteínas estruturais de proteção, que é o colágeno, a elastina e a queratina. E as reguladoras, que são os hormônios, insulina e glucagon, por exemplo, tá? E as de defesa, que são as imunoglobulinas, fibrogênio e trombina. Então, para vocês memorizarem as funções das proteínas, memorize esse quadrinho verde aqui, que tem um resumo de tudo que foi comentado anteriormente, tá bom? Bom, como nós falamos, né, as enzimas, elas também são um caso específico de proteínas. Então, o que são as enzimas? São proteínas catalisadoras, ou seja, proteínas que aumentam a velocidade das reações sem sofrerem alterações no processo global, tá? Quando a gente trabalha com química, a gente sempre mostra um gráfico como esse aqui, que é de energia, tá? Seja uma reação espontânea ou não, toda ela precisa de uma energia que a gente chama de energia de ativação para acontecer, tá? Essa energia de ativação nada mais ela geralmente é ativada ou por choque entre as moléculas, ou no caso aqui, a presença de uma enzima. A enzima nada mais pessoal, que ela vai diminuir o caminho energético para que a reação ocorra. Então, aqui no nosso gráfico, em vermelho, a gente tem a reação ocorrendo sem a presença de enzima. Então, o que vocês percebem? Que é preciso de mais energia para que a reação ocorra. Na presença da enzima, ela vai diminuir a energia de ativação, que nada mais é que o pico aqui dessa reação química, ocorrendo mais rapidamente. Então, olha como é importante, pessoal, saber se você não tem um problema genético no seu organismo, né? Se você tem todas as enzimas que são importantes nos processos metabólicos, tá? Porque senão você vai precisar de um consumo de energia e essa reação, às vezes, de transformação de um componente no outro, no nosso processo metabólico, ele vai ocorrer ou não, tá? Qual é a função das enzimas? Viabilizar a atividade das células, quebrando moléculas e juntando-as para formar novos compostos. O que convém lembrar, pessoal? Que nem todas as enzimas têm natureza proteica, tá? Existe um grupo de enzimas formados pelo RNA chamada de ribozimas, mas a maioria das enzimas elas são proteicas, tá? Componente da reação enzimática, tá? Aqui um exemplo mostrando a enzima catalisadora e o substrato, tá? Então sempre você tem o substrato, esse substrato, ao reagir com essa enzima, ele vai formar um intermediário de reação, que é um complexo substrato e enzima, fazendo com que essa reação ocorra, liberando essa enzima de novo para um novo processo de reação. Ou seja, você tem a transformação desse substrato em um produto na presença de uma enzima. A enzima ela vai sair da forma como ela entrou, porém o substrato ele vai sofrer modificação. O que é importante, pessoal? É importante você conhecer essa enzima e esse substrato, porque se esse substrato ele vai se ligar num sítio ativo da enzima para formar essa reação. Existem alguns substratos, pessoal, que a gente chama de falso substrato, em que ele inativa algumas enzimas. A reação ela não é reversível, tá? E aí você não permite que essa enzima continue no ciclo da reação metabólica no teu organismo, tá? Então, as enzimas, elas possuem um sítio ativo, que corresponde geralmente a uma cavidade na molécula da enzima, com um ambiente químico muito próprio
Não sei se vocês já ouviram falar na estrutura chave ferradura. Não, professora. É assim, pessoal. Você tem lá a sua enzima, que seria a sua... como se fosse o buraco da sua fechadura, tá? Chave fechadura, chama. Se você colocar uma chave... a chave tem que ser certinha para você conseguir abrir a porta, não é isso? Sim. Tá? Então, ou seja, esse substrato ele tem que ser certinho para encaixar nessa enzima para que a reação ocorra. Só que o que acontece? Existem as chaves mestras, não existem? Sim. Que também abre a fechadura, tá? Então, existem alguns substratos que eles encaixam nessa enzima e faz com que ela se ligue ao substrato. É esse o perigo da situação, porque se esse substrato ele formar uma ligação química estável, ele pode inativar essa enzima, só pelo fato dele ter encaixado, tá? Então, a partir do momento que você encontra a chave correta para encaixar naquela enzima, a reação ocorre. Senão, pode acontecer reações não desejáveis aí no meio químico, no ambiente químico, tá? Continuando aqui. Bom, também nesse processo catalítico, tá? Vocês precisam conhecer os cofatores e as coenzimas. Os cofatores e coenzimas são moléculas não proteicas, respectivamente, inorgânicas, como os íons metálicos, as vitaminas, que são indispensáveis para o funcionamento de várias enzimas. Então, por exemplo, na hemoglobina, a gente percebe que existe o ferro para que a hemoglobina funcione. Senão, você vai ter lá uma célula lá que ela não reage. A gente tem lá uma pessoa que tem deficiência de ferro, tem pouca, a gente fala que tem pouca hemoglobina. Então, você não vai permitir o transporte de oxigênio de uma maneira efetiva, tá? Bom, para operar, as enzimas necessitam de um ambiente favorável. pH, temperatura e quantidade de substrato, uma quantidade para acontecer essa reação, tá? Considerado ótimo. Caso contrário, ela vai ser inibida, tá? Então, o inibidor de uma enzima é qualquer fator que possa reduzir ou cessar pela denaturação ou reação enzimática. Então, a inibição da enzima ela pode ser reversível, na presença de substâncias, ou irreversível, no caso, quando você tem um aquecimento excessivo. Então, por exemplo, se você de repente tiver um substrato que encaixe nessa proteína, mas ele forma uma reação e esse substrato ele pode inativar a sua enzima. Mas se ele encaixa, permite a reação química por outro caminho, você não chega a inativar essa enzima. Então, nesse caso, você teria uma inibição reversível. Ela vai passar por um outro processo de catálise, mas ela vai continuar ativa, tá? Qualquer substância que reduz a velocidade de uma reação enzimática, então aqui os inibidores, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. Dos reversíveis, eles têm os competitivos, os não competitivos e os incompetitivos, tá? Os competitivos são aqueles, ó, imagine aqui o nosso desenho, a nossa enzima e o substrato como a chave. Ele encaixa como a chave, tá? Porém, ele não é o substrato correto. Ele vai competir, ele vai fazer com que a reação ocorra, mas de formas e caminhos diferentes. Geralmente, esse caminho é mais lento, tá? Os não competitivos, por exemplo, esse substrato, ele parcialmente encaixa, tá? Mas ele depois sai, tornando essa proteína ativa para continuar a reação química. E os incompetitivos são aqueles que vão encaixar e não vão deixar mais a proteína, essa enzima, reagir, tá? Então, você inativa essa enzima. Então, em relação à inibição enzimática, a competitiva, o inibidor compete com o substrato pelo centro ativo da enzima.
aumenta a concentração de substrato. Aumentando a concentração do substrato, a inibição é reduzida. Na não competitiva, o inibidor liga-se a outro local que não o centro ativo, o centro alostérico. A ligação ao centro alostérico modifica a conformação do centro ativo da enzima. Então, você faz com que a enzima ela trabalhe de forma diferenciada. Então, para você imaginar isso... Oi, meu amor. Para você imaginar isso... Oi, meu pico. Para você... Oi? Para você imaginar mais ou menos no gráfico, pessoal, como é que você viria, tá? Então, você tem aqui a velocidade da reação, você tem aqui nessa linha azul a enzima normal, e em verde o uso de um substrato competitivo, e em azul claro um inibidor não competitivo, tá? Bom, a propriedade das proteínas é o efeito no desenvolvimento de estratégia de purificação. Era aquilo que eu falei naquele slide que pulou, e nós vamos começar de novo. Estamos chegando na reta final da nossa aula, tá? Nós temos vários métodos baseados na característica físico-química dessas biomoléculas para você justamente purificar ou identificar os componentes dessa proteína, tá? Então, quais são os métodos que a gente utiliza? O tamanho, a massa ou a densidade dessa proteína. Então, esse tamanho, massa e densidade, eles podem ser analisados ser separados por centrifugação, diálise ou geofiltração, que a gente chama de cromatografia, tá? Na centrifugação, pessoal, o que vocês vão perceber? Na hora de você centrifugar a amostra, tá? Aquelas proteínas que são mais pesadas, que têm a massa molecular maior, elas vão se sedimentar mais facilmente do que as mais leves. Então, dependendo da velocidade de centrifugação e o tempo de centrifugação, você consegue fazer essa separação de diferentes proteínas ou de diferentes tamanhos de proteínas, tá? Na diálise, a diálise nada mais é que você colocar essa solução proteica na presença de sal. Então, as que têm mais afinidade com a solução salina, elas vão sair, vão separar da outra, e você também consegue fazer uma análise. E a geofiltração está relacionado com a estrutura química dela, que vai fazer também uma separação, ou por tamanho ou por afinidade química, tá? Você consegue fazer também a separação e purificação dessas proteínas usando carga elétrica. Como assim? A gente não viu que dependendo do pH, as proteínas elas podem estar carregadas, os aminoácidos podem estar carregados positivamente e negativamente, pessoal? Sim, professora. Então, aí você escolhe um solvente que vai fazer essa diferenciação, essa hidrólise nesses aminoácidos, e aí você vai aplicar uma corrente elétrica, tá? Aqueles que estiverem carregados negativamente naquele pH, ele vai para o polo positivo e o outro para o polo negativo. Aí você consegue também fazer a separação das proteínas. A gente chama isso de eletroforese. Existe a cromatografia de troca iônica também, que nada mais é. Existem dois tipos de... Tem uma cromatografia, que a gente chama de troca iônica, que a gente usa uma coluna que é catiônica e a coluna que é aniônica. A coluna catiônica, ela vai segurar os aminoácidos que estão carregados negativamente. Na aniônica, as que estão carregadas positivamente. Então, você consegue fazer essa separação também e, consequentemente, purificação dessas proteínas, tá? E você também pode fazer pela solubilidade. Como nós vimos, existem aminoácidos que eles são polares e outros são apolares. Se você tiver uma quantidade muito grande numa estrutura proteica de apolares, você consegue separar a proteína apolar da proteína polar, tá? Nós temos os métodos baseados na afinidade biológica, que explora a interação entre duas moléculas, tá? Então, a gente chama cromatografia de afinidade. Ela pressupõe que uma das moléculas do par que interage ao reagente é de fácil obtenção e disponível comercialmente. Então, vai ter uma atividade biológica aí em que você pode fazer essa separação e tratamento, tá?
A purificação por cromatografia, que é a que eu mais tenho conhecimento, porque eu trabalhei durante muitos anos com cromatografia. Existem vários tipos de cromatografia, que tem a exclusão molecular ou filtração em gel, tá? Essa que eles mais utilizam no laboratório, porque ela é a mais barata, tá? Então, você prepara um gel, e esse gel, ele tem diferentes polaridades, e justamente por ter diferentes polaridades, vai permitir que proteínas que são pequenininhas, elas passem mais rapidamente nessa coluna de gel. Você consegue, então, separar as proteínas grandes das proteínas pequenas, tá? Tem a de troca iônica, então você vai ter que colocar essa solução proteica em uma solução ou ácida ou alcalina para permitir que ela seja carregada. Então, se sua coluna lá for aniônica, ela vai prender todas as proteínas que estão carregadas positivamente, deixando passar mais facilmente as que estão carregadas negativamente. Vocês podem também fazer o contrário, fazer uma resina aniônica, permitindo passar a positiva e permitindo passar a negativa, ficando a positiva. Você que escolhe qual é o tipo de proteína que você quer purificar, quer separar primeiro, tá? Por afinidade, que a gente já comentou ali anteriormente, tá? Então, ela deve ter algum tipo de afinidade biológica, algum ligante dessa coluna, tá? Por HPLC ou FPLC, tá? Que são técnicas que utilizam os princípios já descritos acima, porém com uma eficiência muito melhor de separação, tá? Tanto que ele é feito, não são todos os laboratórios que tem, especialmente laboratório de graduação, nós não usamos esse tipo de análise, porque o equipamento e as colunas utilizadas, elas são caríssimas, tá? Então, se você colocar o solvente não adequado, ou você não fazer uma pré-purificação da amostra que você quer analisar, você estraga o equipamento, tá? Bom, aqui é o funcionamento básico de uma coluna cromatográfica, tá? Só para vocês enxergarem, tá bom? Então, ele fez aqui uma coluna cromatográfica que é em gel, tá? Tá? Ele vai... Então, aqui você percebe, né? Os componentes da solução que você vai analisar, que da mistura, eles vão ser separados por interação diferenciada com a resina que tem nessa coluna. Essa coluna aparece, ó, é tipo como se fosse um funil comprido com essa torneirinha. Então, você vai encher de gel ou de algum material para ter a interação com as amostras de proteínas que você vai analisar. Você vai colocar a solução dessa proteína aqui em cima, ela vai passar por esse gel. Os que tiverem mais afinidades, proteínas que tiverem mais afinidades, elas vão começar a ficar retidas, liberando as que têm menos afinidades. Então, você vai coletando frações e vai analisando, tá? Então, aqui nesse desenho, mostra o quê? Que os primeiros tubinhos, tá? Você não tinha nada. A partir do momento que ele identificou uma amostra, ele sabe qual é o tipo de proteína que está saindo. Depois continua e vai analisando tubinho por tubinho para saber o que você está purificando, o que você está retirando nessa coluna. Você faz isso, pessoal, até que no último tubo só sai o solvente, tá? Dessa coluna, garantindo que não ficou nada de amostra aqui presa. Porque geralmente essas colunas elas são reutilizáveis. Se você não fizer isso, pessoal, quando você for analisar outra solução de proteína, você vai ter um processo de contaminação, porque você não tirou todo o material que você analisou anteriormente. Essa aqui por filtração em gel, tá? Então, esses géis, eles têm, ó, diferentes porosidades, tá? Então, percebe o quê? Que se você tem poros muito pequenininhos, tá? As proteínas menores vão ficar interagindo com a estrutura dessa coluna, permitindo a passagem das maiores. Então, saem primeiro as proteínas maiores e depois vão saindo as menores, tá?
Então, na cromatografia de gel, que isso é só por questão de curiosidade, ela possibilita, inclusive, analisar qual é a massa, qual que é o tamanho da sua proteína, porque todas elas, você faz uma calibração de soluções que você conhece a massa molecular, como primeiro lugar, você faz uma curva de calibração, então você sabe em cada tempo de saída que mais ou menos qual que é o tamanho da proteína. Então, além de você identificar a proteína, você consegue dizer qual o tamanho dela, quantos aminoácidos você tem na estrutura dessa proteína, tá? E aqui a troquiônica, como a gente falou, ou você tem uma resina catiônica, uma resina aniônica. A catiônica, ela vai interagir justamente com os compostos negativos do seu aminoácido, porque por atração positivo e negativo, e a aniônica justamente ao contrário, tá? E também tem a cromatografia aqui, que está mostrando um exemplo de cromatografia de afinidade, tá? Que é quando você tem alguns tipos de metais imobilizados. Então, você tem uma interação entre as proteínas e os íons metálicos imobilizados no suporte sólido. Esses suportes podem conter como metal o cobre, o níquel, o zinco ou o cobalto, que geralmente são apropriados para o fracionamento de proteínas, com base no seu conteúdo relativo de resíduos de histidina, cisteína, cadeias laterais aromáticas e grupos de amina terminal acessíveis ao aminoácido ou caudas de histidina, tá? Pessoal, essa parte vocês não precisam decorar como é feito cada tipo de cromatografia, que é uma apresentação para vocês saberem quais são os possíveis mecanismos que a gente pode fazer para fazer a separação, identificação e purificação de proteínas, tá bom? Aqui, mais um exemplo da hidrofóbica. Essa aqui a gente já tinha comentado, né, anteriormente. Então, você tem aqui nessas colunas de cromatografia uma matriz hidrofóbica que vai fazer com que ela interaja com os aminoácidos que são apolares, permitindo a passagem dos polares em primeiro lugar, tá bom? Alguma pergunta, galera? Não, mas é bastante coisa. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas é um assunto bem interessante, né? Você vê, tem aula que vem, vai ser um pouco mais pesada, que vai ser o metabolismo da proteína. Mas é importante que vocês conhecerem, né? Por exemplo, Oi? Você vai falar sobre o valor biológico das proteínas, digestibilidade com a gente? Desculpa, não entendi. Você vai falar sobre o valor biológico das proteínas e a digestibilidade de cada uma delas com a gente? Sim, o metabolismo de proteínas é na próxima aula. Ah, tá. Beleza. É que senão ela fica muito pesada, né? Já ficou bastante informação hoje, não foi? É bastante informação. Bastante. Então, aí eu divido por partes, porque senão vocês ficam maluquinhos. Então, a gente vai falar sobre o metabolismo de proteínas, tá? Beleza. Para vocês entenderem como que ela funciona nos ciclos e a importância de alguns tipos de proteínas e tudo mais. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida que ficou? Algum questionamento? Ou alguém queira contribuir com alguma informação a mais na aula? Eu não tenho, professora. Já tem bastante coisa, né? Eu acho que é mais da parte da gente mesmo de estar sempre olhando os slides para poder relembrar o conteúdo mesmo. Exatamente. Então, assim, lembre-se, pessoal, esse slide já está no AVA desde que quarta ou terça-feira. Tá? Acho que foi desde terça que eu peguei meu computador, tá lá no AVA para vocês. Então, todo o material que eu mostrei para vocês vai estar lá disponível para vocês. Se surgir dúvida, depois que vocês lerem, vocês podem me perguntar no começo da aula sem problema nenhum, tá? Mas é bom sempre dar uma olhadinha para não deixar acumular a matéria aí para prova, tá bom? Tá certo, professora. Então é bom a gente fazer isso mesmo. Isso. Aí qualquer coisa, se tiver dúvida, a gente já pergunta na próxima aula.
Isso, perfeito. Então, combinado. Então é isso aí por hoje, pessoal. Valeu, professora. Obrigado. Isso. Professora, Oi? tem uma atividade, acho que é na unidade 2, que não está com data para entregar, para fazer até a No começo da aula eu falei para vocês. Não é almoço, é almoço. É até domingo, dia 20, para poder fazer a atividade, tá? Ah, tá, beleza. Tá bom? Tá bom? É que você entrou um pouquinho depois, mas no comecinho da aula eu falei, tá? Suave. Tanto dessa aula como a aula passada. É isso aí. Mais alguém? Perguntar alguma coisa? Filho. Fala, eu tô aprendendo bioquímica também. Mas não tá entendendo nada ainda, mamãe. É um quito, filho. Pessoal, eu tô aqui, tá? Eu só vou parar a gravação porque acabou a aula, mas eu tô aqui pra caso vocês queiram perguntar.